imaginei estar no altar. Eu só queria casar, irmãs. Eu só queria casar, ser mãe, poder ajudar na obra do Senhor. Sempre amei a casa do Pai. E Deus me preparou o meu grande e pequeno homem de Deus. E eu louvo a Deus por Glória a Deus. Deixe-me aqui. Glória. Estava na minha congregação orando para casar. E chegou e disse que Deus falou que ele queria casar comigo, pastora. Eu falei, amém. Mesmo Deus falou, o Senhor tem que falar comigo. E nós começamos a orar e Deus confirmou. O dia que eu aceitei a namorar com o pastor Daniel, Deus usou um vaso como vocês essa noite, curou o meu ventre e falou, você vai ter uma filha. Então agora eu tenho uma filha, nós temos nosso milagre, nossa única filha, Maiara Rebeca, ficou lá em Sorocaba. Mas eu trago a saudação dela, de toda a congregação. Pastor Carlos, nós estamos se apresentando no Campo do Belém, lá no Trujillo. Então nós trazemos a saudação de toda a igreja, da minha família que não veio. Se sinta abraçada por cada um dos irmãos, a recepção, o evangelista Marcos, a sua esposa, pastora Débora, que honra. Você sabe que eu conheci a Thalita numa viagem missionária, nós fomos para a Argentina. E eu tenho um mistério com a Thalita, porque lá Deus me deu uma visão com ela, lá na Argentina. E eu estava aqui em Sorocaba, Deus me deu outra visão com ela, sabe? E eu tenho um amor, um carinho, ela é bem reservadona, né? Mas a gente tem aquela comunhão e eu fiquei muito feliz de saber que ela me indicou para estar vindo aqui e eu reconheço, pastora, que é o Espírito Santo. Amém. Sabe o mais lindo? Quando nós entendemos a dependência que nós temos do Senhor. E eu sei que eu estou aqui porque foi o Espírito Santo que colocou no coração da pastora e do pastor para nós estarmos aqui. Me sinto honrada. Eu vou falar uma pastora, 10 anos atrás, Deus falou que nos traria para Curitiba. Eu sei que vocês foram um canal para nós estarmos vivendo essa promessa. João 4, 23. João capítulo 4, versículo 23. Essa palavra o Senhor me revelou para estar trazendo para a igreja. E como é a primeira vez que vocês não vêm, eu tenho algo, não é jargão, coloquei até na minha bolsa, por onde eu vou, no meu Instagram, onde você vê, no Facebook. Aquilo que Deus me agraciou é 100% do meu amigo Espírito Santo. Aleluia. Vocês já ouviram uma palavra simples, ministrada de uma forma muito simples, mas eu tenho certeza que essa simplicidade do Espírito Santo vai trazer renovo. Glória a Deus. Vai trazer respostas. Vai trazer, aleluia, algo para dar um mover de 90 graus para muitas vidas de Glória a mulheres. Deus. E todos que estão participando, porque não existe coincidência. Se você está aqui, porque há um mistério para ser revelado sobre a sua vida. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor Daniel Firme. Aleluia. Deus te abençoe por estar participando dessas promessas. Quando eu lembro quando a gente se conheceu, ele viajando para tantas cidades, né? Levando, né, aquela situação de morte, hoje ele levando vida, é coisa linda, esse é o Deus que nos deixa. João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Essa palavra, pastora Débora, o Senhor me revelou sobre essa casa. Eu estava louvando, agradecendo a Deus, porque cada igreja, cada lugar que a gente vai, porque não são mais agendas. Eu estou assim no mover do Espírito Santo, que são mesas de comunhão. Conforme o Senhor foi ministrando o que tem sobre a igreja aqui de Curitiba, o Espírito Santo vai ministrando também no nosso coração. A mesma mesa que eu trago, algo para estar com vocês. Vocês já me alimentaram também. Que presença gloriosa no louvor. Sabe quando você chega numa casa, você sente comunhão? Sabe quando você chega numa casa, você sente graça? É o que eu senti aqui nesse ministério. É o que eu senti aqui, o Espírito Santo. Com uma leveza. O nosso amigo Espírito Santo. Aleluia. Sendo adorado. Espírito Santo, revelando os mistérios lá em Sorocaba, porque o mistério está desenrolando. Há um amor revelado sobre esta casa. Se ninguém falou para você, minha irmã,
comigo algumas coisas. E o que o Senhor falou no meu coração sobre a história da nossa irmã samaritana. Dessa irmã que estava tudo errado. Essa irmã que estava com a sua vida totalmente fora dos trilhos da chamada. Uma mulher que estava totalmente fora daquilo que ela foi criada. Mas eu louvo a Deus que o mesmo Cristo que era necessário parar naquele poço, foi o mesmo Jesus que parou também sobre a tua vida. Aleluia. Foi o mesmo Jesus que desceu sobre a tua história. Eu sei que muitas mulheres estão aqui e você que está me ouvindo também. Era improvável você estar aqui nessa noite. Era improvável você estar aqui. Mas o Cristo que nos envolve no teu amor, o Cristo que nos constrange com tanto amor, o Cristo que nos envolve, se entrelaça dentro do propósito, no meio das nossas mazelas, no meio das nossas, eu vou descer um pouquinho o nível, no meio das nossas perturbações. Missionária, que estão me chamando de perturbada, eu estou falando que você é mulher, você é carne, você é sangue, você tem veias aí. Esta mulher aqui samaritana, vem comigo, ela nasceu, aleluia, nas 10 tribos, que eu não consegui achar que tribo que ela nasceu, pastor. Mas o que eu acho interessante dessa palavra, que ela está dentro das 10 tribos do norte, que foi parar, aleluia, dentro dessa rebelião. Vocês conhecem a história, Salomão, rei sábio, vocês conhecem, e quem não conhece pode se esparramar, debruçar em Eclesiastes, em Provérbios, que você cresce, você vai se movimentando com o Senhor. E Salomão morre, seus filhos assumem, você conhece a história. Há uma divisão, e todo lugar que há divisão traz dor, traz desunião. Mas deixa eu falar algo para você. As 10 tribos do norte e as 2 do sul, de repente as 2 são sitiadas, porque todas elas pegam contra o Senhor. E o Senhor tem uma maneira de trabalhar conosco. E eu amo quando alguém é envolvida com o Espírito Santo. Alguém que consegue ser humilde ao ponto de ser trabalhado em Deus. Aquelas mulheres que conseguem entender, você que está aqui, você também vai entender o que eu estou querendo dizer. Aquelas pessoas que se permitem, por quê? Porque quando nós somos trabalhados, o Senhor dói. Hoje nós não somos sitiados como antigamente Israel. O Senhor entregava Israel na mão dos inimigos. E quando eles estavam nas mãos dos inimigos, eles se prostravam, eles voltavam a adorar. Mas aqui em Curitiba não, é só lá em Sorocaba, que só adora no meio do mar revolto, que só adora quando está faltando, que só adora quando está, meu Deus, está filho doente. Não. Aqui em Curitiba, aqui não. Aqui tem os verdadeiros adoradores. Eu louvo na abundância, eu louvo na escassez, eu louvo na porta aberta, eu louvo na porta fechada, eu louvo na saúde, eu louvo ao Senhor em qualquer situação. Mas o Senhor tem uma forma de trabalhar com cada um de nós, com a igreja dele. E essa era a forma que Deus trabalhava no tempo antigo, no Velho Testamento, do Novo Testamento, uma forma, do Velho Testamento, de uma forma para trazer eles de volta. E quando acontece isso, o sul é levado para a Babilônia, que é a história de Daniel, né, da cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego. Como eles se manteram fiéis à Babilônia. E deixa eu falar algo para você. A Babilônia era um lugar cativante demais, uma cultura linda, jardins suspensos. Tinha gente que ama flor. Eu fiquei maravilhada com esse detalhe, pastora Débora. Já imaginou nós mulheres dentro da Babilônia, vendo aquela cultura, aquela formosura? Mas sabe o que eu acho lindo? As 2 tribos não se corrompem porque há homens fiéis. Só que há do norte, quem aprisiona eles são os assírios. E sabe que os assírios, eles são ótimos na militância. E quando eu quero falar aqui de militares, de militância, você vai falar: a nossa geração também tem uma força terrível, de mulheres que militam de uma forma errada. Me perdoa a simplicidade, somos pastores de igreja, nós tratamos, acho que 5 casos no mesmo dia, tudo parecido com jovens.
Os 2 jovens que entraram chorando, arrependidos. As 3 mulheres que entraram sem temor. Sem temor nenhum. Trabalhar a sépia. Toda uma mulher fora do propósito é uma ferramenta do diabo. Toda mulher fora do propósito é uma força. Mas, ei, deixa eu te falar algo da parte do Senhor. Mas Satanás caiu por terra, sabe por quê? Porque nós somos uma arma secreta de Deus. Quando ele acha que nos aprisionou, venha com forte no Deus vivo. Para no bolso, para na nossa história, para nas nossas mazelas, para na nossa frustração, para no divórcio, para na separação, para quando não tem nada dentro de casa, quando a gente não quer falar nada, daí ele chega e diz: eu quero te escutar. Os militares assírios, eles eram conhecidos porque eles eram muito bons da parte. Eles tinham uma ordenança, eles tinham uma hierarquia, e eles faziam com excelência. E dentro dessa coisa militar, eles tinham algo que era o quê? Dizimar toda a raça israelita. O que eles faziam? Vamos casar com as mulheres israelitas. Vamos acabar com a geração. Mas deixa eu falar algo da parte de Deus. Quando eu olho para mim e para você, eu olho aquela primeira Gênesis, como o Senhor nos criou, auxiliadora de junturas. Não é bom que o homem ficasse só, o Senhor nos criou. E posso dividir uma chave com vocês que eu aprendi com 17 anos de casada, até aprender. Quando nós somos formadas do osso, do lado do osso do homem, quando o Senhor arrancou, como o homem estava? Irmã, deixa eu falar algo para você. Quando Deus está forjando o nosso caráter de mulher de Deus, muitas vezes os nossos maridos vão estar dormindo. Sabe quando ninguém te entende? Sabe quando você quer que seu marido entenda? Quando você quer que ele faça algo, quando você quer que ele entenda. E nós somos, não sei se você é igual eu sou sanguinona, sou sanguínea, então eu quero para agora. E daí você vai e percebe que não vem junto das dores. Sabe aquela prova que só você e o Senhor está passando e não entende muitas vezes? Será que ele não está vendo? Ei, é porque o nosso Deus está te forjando nesse momento. É o Senhor está trabalhando no teu caráter para se tornar o que o Senhor te formou para ser. Eu estou sentindo Deus aqui. Quantos processos, quantas violências que você achou que era o inferno, e Deus está dizendo: não, foi ele que ele estava dormindo, era ele não te entendendo e era eu querendo te escutar. Porque eu sou teu pai, eu sou teu pregador, eu sou teu amigo, eu sou teu esposa, eu sou teu juiz, eu sou teu advogado, eu sou teu pai, eu vou descer, eu sou aquele que você precisa. Ele vai, ele é 10 anos mais velho que eu. E quando a gente foi para morar em outra cidade, ele não tinha noção que tinha que preparar cabelo, não é assim? Não é assim que tinha cabelo, você tem que... Sobrou pra mim, Porque nessa roupas, quando ele namorava comigo, já não cabia mais, porque agora eu tinha criado minha filha. Quem está entendendo o mistério? E eu nunca esqueço uma violência que eu passei, uma violência terrível. Ele trabalhava num ambiente onde eu falei para vocês: posso dividir com vocês uma mesa? Eu não sou de falar isso, nem sou no cabo, eu vou falar, mas eu vou falar em Curitiba. Pastor Daniel nem gosta, mas ele era agente funerário. E eu lembro que ele trabalhava como advogado naquela cidade, lá de Araçuíba. E você sabe quando a gente ganha neném, como que fica, né? Cabelo de pé e tal. A gente fica, né? Vocês me entendem. E aquela advogada falou assim: nossa, você está gastando todo o dinheiro dele? Eu olhei para aquela mulher e falei: olha minha pele. Porque quando a mulher é para ser pejorativa, para humilhar a outra, ela faz com excelência. Mas aqui em Curitiba não tem, tá, pastora Débora? É aquelas que está aqui abraçando, dizendo: você é linda, vamos vencer. Ei, vamos comigo lá, vamos comprar, vamos passar um dia, tomar um café que eu vou te dar um vestido para você. Aqui em Curitiba tem, com certeza, mulheres que levantam outras, mulheres como Dorcas, né? Que preparam, que tira, que vê o que necessita a outra, que abraça, não mulheres pejorativas.
senhora se ouviu o que ela falou. Eita, Jesus. Eu nunca pedi nada para ele. Eu lembro como se fosse hoje. De repente as portas se abriram. Comecei a ministrar e aonde eu ia, pastor, era creme, era sabonete. De repente, eu que tô, acho que minha está comigo desde o quê? Minha filha está com 16 anos. A gente começou, ele me adotou. Quando ela tinha uns 3 anos, ele está comigo, porque 14 anos, ele cuida do meu cabelo. Eu era morena, agora eu estou loira para a glória de Deus. Vocês estão conseguindo entender? Roupa é Deus prepara, sapato é Deus prepara. Não falta um sabonete e um creme, porque até hoje é o Senhor. Eu nunca imaginei usar perfume importado. Vocês estão entendendo? Ela estava lá me humilhando, me deixando, meu marido estava lá. Era algo que Deus tinha me dado. Eu poderia dizer o que está acontecendo lá, mas eu sabia o caráter do homem cristão. Eu sabia que era o próprio diabo. Sabe o que eu fiz? Me humilhei e hoje eu posso falar que nem se fosse ele que tivesse me dado, eu venceria, eu ganharia tudo que o Pai está me dando agora. Quem está entendendo, deixa eu colocar aqui na palavra, só um pouquinho de testemunha, só um pouquinho, para você entender o amor do Pai. Para você entender que quando o homem está aqui falha, o nosso Deus, o nosso Pai não falha. Eu estou sentindo Deus falhando. Eu estou sentindo Deus aqui, Deus movimenta. Deus tira ímpios se for necessário para entregar para uma mulher crente, para uma mulher adoradora, para uma mulher que murmura, para uma mulher que se adora. Aquilo que o Senhor colocou ela para ser adoradora, adoradora, adoradora. E vocês já adoraram, e eu pude sentir a presença dele. Você é adorador, você é que as portas do inferno não prevaleceram contra. Aleluia. Antes da pandemia, o quê? Se o diabo vir, eu dou uma voadora um dia daqui nunca. A porta vai quebrar. Mas eu aprendi depois. Irmão, como que se abre uma porta? Ele é a chave. Ele é o ferro, ele é a palavra. Da glória! Ele subiu aos céus, mas ele não nos deixou órfãos. Aqui não é orfanato, aqui é um lar, é uma família. Aqui nós somos chamadas de filhas, filhas do Pai, filhas do Pai. E a porta se abre com Jesus de Nazaré. Ele é o verbo, ele é o verbo, ele é a palavra em ação. Eu quero ver que porta continuará fechada após esse congresso, após esse aniversário. Mas olha o que acontece com essa mulher samaritana. Ela nasce num lugar onde é destruído, o diabo sitiou. Acabou, porque nós somos mulheres para gerar vida. Lembra lá em Gênesis? Quando há o rompimento, quando há o pecado. Olha que lindo, olha que moça linda, que eu tive um monte de mulher bonita. Sabe o que acontece? Há um juízo, quando o pecado juízo. Senhor, você multiplicarei a dor da gravidez, mas a verdade seja dita. A gente sofre, mas quando a gente pega aquela criança em colo, irmão, nosso Deus é perfeito. Nós podemos doer para gerar. Às vezes tem até aquela vontade de morrer, porque a dor é insuportável. Mas quando a gente pega aquela criança, aquela promessa, aquele milagre, a gente nem lembra. Você precisa entender o amor de Deus. Lógico que vem a submissão, e para mim não tem problema nenhum a submissão. Paulo diz: ama a tua esposa. Daí Pedro, que era casado, desce o nível e diz: ei, não adianta só amor. Ei, varão, não adianta só amar. A Bíblia diz que tem que ter discernimento. A Bíblia diz que tem que saber que uma hora ela quer, outra hora ela não quer. Se você ela pedir para você dar um suco de morango, e você amanhã você voltar do serviço, mas o suco de morango ela não quer mais, não é? Porque a gente quer na hora, no outro dia não dá mais, porque a gente já mudou de vontade. Eita glória! Quando a gente entende quem nós somos em Cristo, quando nós entendemos quem nós somos, quem nós somos. E daí da semente da mulher nasceria, que esmagaria, que pisaria, como você queira a versão.
Irmã, a mulher israelita, o sonho dela era ser mãe. Nós somos gerados para criar, para trazer vida. A gente vê pelas meninas, as parteiras israelitas, né, quando nasceu Moisés, elas escondem, irmã, vem comigo, nós somos do céu, né? Aleluia. Todo mundo está com medo do decreto do rei. Daquelas duas parteiras, elas vão dizer o quê? As mulheres hebreias têm muita força. Quando a gente chega lá, já nasceram, porque nós somos chamadas e geradas para trazer vida em qualquer ambiente. Quem está entendendo isso? Nós somos mulheres para trazer vida, para gerar vida. Nós não fomos geradas para trazer morte. Satanás é mentiroso, Satanás é enganador. E você não foi criada para gerar dor, para gerar adultério, para gerar, oh meu Deus, para gerar roubo, para trazer palavras imundas para os filhos. Não, os seus filhos são herança. A tua boca é para gerar vida. Oh, vem comigo. Mas essa mulher samaritana agora, ela está num ambiente que ela não pediu para nascer, porque agora o inimigo pega aquelas mulheres, aqueles assírios, e levam elas para serem esposas. E nasce o que? Crianças que não estão debaixo de um grande propósito. Querem dizimar, querem destruir. Mas quem pode impedir o agir de Deus? Você conhece? Operando Deus, quem impedirá? Quem pode invalidar as promessas sobre a Assembleia de Deus ali aqui? Quem pode impedir o que Deus já liberou sobre esse altar? Quem pode impedir aquilo que o céu já movimentou em favor da sua vida? Quem pode impedir? Irmã, vem comigo, eu estou sentindo o mistério de Deus. Ela nasce das tribos do norte. Ela nasce nessa situação de morte. Mulheres tiradas do propósito. Eles começam a adorar outros deuses. E sabe o que acontece? Acontece um racha. Agora o povo do sul, que se mantém fiel, olha para eles com um olhar, oh meu Deus, de preconceito. É assim que diz? De preconceito. Ele já tem algo já definido contra o povo samaritano. Ele já olha com um olhar. Então ela está num ambiente, pastora Débora, aonde o emocional, o psicológico, porque irmãs, vem comigo, tem irmãs que se machucam até pela falta de paz do Senhor. Ai, se a gente não dá um sorriso, ai, se a gente não dá um abraço, pastor, no final, meu Deus. Eu tenho umas ovelhas lá que são, a gente é muito amorosa, a gente quer abraçar. Daí teve uma que falou assim, agora eu entendi, porque eu ficava muito triste no começo, que eu queria falar com você e não conseguia, porque todo mundo luta, né? Ai, eu pensei quantas vezes ir embora. Eu falei, pelo amor de Deus, você sabe meu endereço, você sabe onde eu moro, vai lá, leva um pãozinho, vamos tomar café, me leva para passear em nome de Jesus, me chama para algo diferente, porque tem que ser só no culto, deixa eu cuidar, eu tenho certeza que tem isso aqui no Eliakim, ei, deixa eu te amar, deixa eu cuidar de você, não é assim, pastora Débora, deixa eu abraçar a tua história, deixa eu fazer, enquanto as turmas ficam ali, retraídas, o Espírito Santo já está movendo, a você a entender algumas coisas, a não se machucar com pequenas coisas. Deixa Deus usar você no meio dessa dor. Vem comigo. Ela não pediu para nascer naquela tribo do norte. Ela não pediu para nascer naquela região, vamos se dizer. Ela, quem sabe, ela já cresceu dentro daquela idolatria, dentro daquela situação. Mas sabe o que eu acho lindo? Que eles têm uma parte da verdade. Eles têm aqui que eles acreditam que Jesus, o Messias, descerá. Vocês estão conseguindo entender o que a mulher israelita tinha de diferente? Essa certeza da volta, do nascimento do Filho de Deus. E é isso que nós temos nessa última geração, nessa geração do arrebatamento. Nós sabemos que somos templo do Espírito Santo. Nós sabemos que nós somos a igreja viva. Nós sabemos que levamos a presença. E aonde a gente vai, o inimigo tem que cair por terra, ele tem que ir embora. Porque aonde a gente coloca as mãos, os enfermos têm que ser curados. É Bíblia. Ei, vem comigo. Oh, o demônio tem que cair por terra. Vem comigo. Os dons, quem sabe você vê alguma mulher sendo usada. Eu achei lindo aqui, que aqui tem mistério dos dons espirituais. Eu estou aqui, Deus pode me usar. Quem quiser me revelar, eu estou aqui, meninas. Mas o dom não é para todas.
Se você entender o que é para Ele, é tudo para Ele, a glória é dele, o louvor é dele, minha filha é dele. Mas essa parte de expulsar demônios, de curar enfermos, é para todo aquele que nele crê. É todas nós. Ei, para de sentir, me perdoa. Me perdoa, vou descer o nível, para de sentir a coitadinha. Coitadinha nada, você tem autoridade. Você é igreja do Senhor. Pode ir para cima, porque Deus se responsabiliza por aquilo que Ele entrega. Aleluia! Eu nunca vou esquecer. Um trabalho como desse de irmãs. Fui abraçar uma irmã. A irmã falou assim: não vou te beijar. Sabe aquelas irmãs cascudas? Não vou te beijar. Eu falei: tá bom, irmã, você não me ama. Porque eu falo: eu te amo. Fui embora. Eu falei: nossa Deus. Não briguei com a irmã, me deu vontade. Mas eu vou conversar com o Senhor, porque a gente não briga com pessoas. A gente, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes, contra demônios, contra principados. Eu falei: sempre demônio é esse. No outro dia ela chega lá na porta da minha casa. Sabe por que eu não te beijei? Porque Deus falou para mim que você deixou uma alma para trás. E essa alma era preciosa. Olha, irmã. Eu falei: o quê? Minha filha, quem tem intimidade com Deus é outro nível de glória. Fui para o joelho, falei: Deus, mostra quem é. Eu saí de São Roque, casei em São Roque, fui para Soiaba, voltei para Sorocaba. Deus, quem é essa alma? Senhor, se tem essa alma, me fala quem é. Sabe quem era? Minha melhor amiga. Católica roxa. Eu falei: o quê? É ela mesmo? O Senhor falou: é. Peguei a minha Bíblia, desci lá, Êxodo 20, Salmo 115. Aleluia. Comecei a falar para ela: viu, o teu lugar não é lá. Porque o que Deus tem com você é muito maior do que você vê na minha vida. Você vai expulsar demônios, você vai ser uma grande mulher de Deus. Deus te usará da Arabadaracéia. Aquela menina olhou para mim, aquele amiga de anos, nunca viu falar nada, falou assim: ok, eu aceito esse Jesus. Desceu as águas, começou a ir na igreja, desceu as águas. Sabe por quê? Porque ela tinha temor, o marido era ateu, família, ninguém servia a Deus. Sabe o que Deus fez através da vida dela? Porque ela decidiu servir. Quando ela foi descer as águas, o marido dela: então a gente vai ter que casar. O homem é teu. Falou: casou. Hoje eles são pastores, presidentes de um campo lá em Sorocaba. Ei, eu estou sentindo essa glória de mulheres que são potência na mão do Deus vivo. Ei, essa mulher samaritana não sabia quem ela era, mas o Todo-Poderoso já tinha liberado a soltura dela em toda a vida. Deixa eu te falar, ela não pediu, mas ela se acomodou. Eles sabiam a verdade que Jesus iria. E a Bíblia diz, a história diz que ela vai pegar água no poço e Jesus está lá. É uma história linda. Jesus tira todos os homens. Oh glória! Sabe aquele tete a tete? Sabe aquele tempo que Deus não usa nenhum profeta? Sabe aquele momento que parece que está tudo de bronze? Que era no louvor, você se entregava e agora parece que tudo. É Jesus querendo parar no seu pulso. É Jesus querendo ouvir a tua história. É Jesus querendo. Aquela mulher que descia as madrugadas, aquela mulher que entrava por essas portas e tinha uma força que não era dela. Manda ir, ela abraça. Eu estou sentindo uma graça tão grande. Olha o amor de Deus sobre essa igreja. Vem comigo. E quando ela chega lá, meio-dia, meu irmão, vem comigo. Meninas, limpar a casa meio-dia, porque se ela foi pegar água meio-dia, deixou muita coisa para trás. Só escaldante, ela não queria ver, ninguém se conhece. Você conhece quando alguém não está bem? Quando alguém não está bem, você sabe quando alguém não está bem. E ela está nessa situação. Aí Jesus está lá, e ela brava, por causa dessa rixa dos judeus, porque ninguém quer se sentir inferior, não é? Ninguém quer se sentir humilhada. Então quando ela vê um judeu, ela lembra o que eles falam dos samaritanos. E automaticamente ela cresce com isso, com esse pré-conceito, com esse conceito definido. Sem nunca ter contato com um judeu. Ou quem sabe ela até teve. E esse judeu foi grosseiro. Mas louvado seja Deus,
que quem morreu por nós não foi comedor de arroz e feijão, não. Quem te escolheu, quem te chamou, quem te remiu, quem te encheu de graça, quem te encheu de amor, quem te fez entrar por essas portas é Jesus de Nazaré, meu irmão, meu irmão. Glória a Deus. E quando ele chega no poço, ela chega, ela já vem. O que ela? Ele fala assim para ela: me dê uma água. Oh, meu Deus. E ela fala: você está com vergonha, ela é muito grossa, desculpa. Ela é muito grossa, muito estúpida no falar. Muito estúpida no falar. Daí Jesus, se fosse nós, né? Hoje nós não queremos levar, meu Deus, desaforo de ninguém. Mas aí Jesus fala com ela e diz: mulher, se tu soubeste quem é o que te pede água. Aleluia. Quem está sentindo o que eu estou sentindo aqui? Aleluia. Eu sinto Deus querendo se revelar. Eu vejo Deus querendo se revelar a essa igreja. Eu vejo Jesus de Nazaré, meu Pai, abraçando o seu amor. E o Espírito Santo já queimando aí, porque eu sei que o Espírito Santo já está queimando aí. Eu sei que já está queimando aí. Jesus trouxe lá de Sorocaba uma boina, vem comigo. Se vocês não se sintam amadas, se sinta agora. Irmã, 10 anos atrás, Deus saberia que você estaria aqui e me traria aqui para te dizer que Ele te solta nessa noite. Ele te liberta nessa noite. Ele te mostra o amor dele e te revela que ninguém na terra tem o que Ele tem sobre a tua vida. Estou terminando, pastor Carlos. Sente tanta comunhão com o Senhor. Oh, Jesus. Ai, glória. Vem comigo. Daí ela vai, começa a conversar, e ela começa a indagar a Cristo. Irmã, isso quer ser serva de Deus, filha do Deus Altíssimo. Irmã, Ele quer conversar, Ele quer intimidade, onde a gente não se esconde, loira linda. Que quando a gente está brava mesmo. Quando a gente está cansada, a gente está cansada mesmo. Lembra da mulher lá, do advogado? Irmãs, eu não estou falando que é porque ela tocou em mim, não. Eu não sou alecrim dourado que nasceu no campo sem semear, fica tranquila. Mas de tanto ela semear maldade, ela era advogada. Hoje ela canta latinha, tá? Vocês estão conseguindo entender? Eu não estou falando que foi por causa de mim, não. Entenda o que eu estou dizendo. Se ela fez comigo isso e nem tem intimidade, imagina o que ela fazia com aquelas que estavam próximas. Me perdoa, só vou descer um pouquinho no nível, não fica triste. Se 1h30 consegue brigar, imagine dentro de casa. Se 1h30 no culto consegue trazer confusão, imagine dentro de casa. Mas fica de casa, porque a glória de Deus está nessa casa. Há o mover do Espírito Santo dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Há uma desconstrução que precisa ser feita naquela mulher samaritana. E quando ela começa a conversar, vem comigo, ela tem aquela desenvoltura de entender algumas coisas, porque a verdade todo mundo entende. Lá em Sorocaba, até os meninos que quando vão fazer roubo, eles entendem, não é assim? Aquele que habita, Senhor, eu vou fazer aquele assalto ao banco, eu vou lá. Aquele que habita, não é assim? Todo mundo conhece a verdade. E nesse pouco é onde Deus confronta. E nesse pouco é onde Jesus vem, a certeza que Jesus viria. Vem comigo. Ele para em Samaria, conversa com uma mulher atribulada de alma, com uma mulher atribulada em todos os ambientes. Ela começa a conversar com ele. Ele começa a falar que ele tem a água viva. A quem tomar da água nunca mais terá sede. Ela não consegue entender, mas ela diz: eu sei que o Messias virá, vem comigo. E quando ele representa, ele fala quem é ele tem que confrontar ela, sabe por quê? Porque quando nós entramos na presença de Deus, não pode ter segredos. Na presença de Cristo não tem segredos. Na presença de Cristo
isso nós se tornamos, oh meu Deus, aquilo que nós realmente somos. É o que aconteceu com Jacó. Qual é o seu nome? 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 O Senhor nos rasga, coisa linda. E é ali que a gente percebe quem nós somos. E quando ele tem esse encontro e fala para ela, vai lá, chama o seu marido. E ela fala, já ficou brava de novo. Esse 5 que eu tenho, ela fala assim, não é meu. Ele fala, o 5 que você tem realmente não é seu. Vem comigo. Vem comigo. Eu estou falando algo da parte do Senhor sobre a sua vida. Ei, não importa como que você está hoje. O Senhor sabe o que tem aí dentro. Aleluia. E quando vem, sabe o que ela faz? Ela quer tirar e ela quer fazer um choque teológico. Ela começa, viu? Mas falaram que nós temos que adorar em Jerusalém. E o Monte Gerizim está aqui, ó. Nós estamos aqui, aonde que é? Irmão, e aqui eu termino essa pregação e a gente vai orar, nós vamos louvar. E o Senhor vai fazer um grande mover em mulheres aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Quando tem esse confronto, ela quer trazer algo teológico e colocar a culpa em cima daquela situação que eles estão vivendo. É uma verdade que ela tem. Quem sabe o diabo pegou aquela confusão. E o Senhor libera uma pérola para uma mulher totalmente transformada. Para uma mulher que não imaginava quem era, nunca se imaginou como eu. E quem sabe você nessa noite, porque eu sei que Deus vai levantar chamados aqui. Eu sei que mulheres vão sair daqui, cheias do Espírito Santo. Aleluia! Eu sei que mulheres vão sair daqui com uma sensibilidade, glória linda, de ouvir a voz de Deus e entender e colocar a mão em ação. Sendo de mulheres que vão ter, meu Deus, o discernimento. As escamas vão cair e você vai entender os mistérios do reino. Posso declarar algo aqui que o Espírito Santo está falando no meu coração? O Pai tem uma mesa e eu vejo algumas mulheres aqui, já maduras nessa mesa. Aleluia. Mulheres que sabem que a salvação, a libertação, a cura está na mesa. Esse é o seu tempo. Mulheres que já têm um cântico como de Ana, que já têm um cântico como a nossa irmã Maria. Mulheres que já têm, aleluia, na oração, cânticos preparados, porque sabe que a vitória é sua. Mas o que o Senhor está falando no meu coração, pastora Débora, que há a revelação do reino. O que tem agora nesse tempo, Pai? O que tem aqui em Curitiba nesse tempo? Eu quero fazer parte desse tempo Kairos. Eu quero fazer essa expansão do reino. Pai, o que tem? Eu quero estar dentro do propósito. Eu quero estar dentro do chamado. Pai, eu quero ouvir a tua voz, o que o Senhor tem agora. Aleluia! Sinta essa graça aqui, pastora Débora, de mulheres maduras com qual o Senhor vai levar. E se prepara, porque o que Deus tem, o Espírito Santo vai mover. É sobre você, sobre ele. Aleluia! O Espírito Santo vai encher. O Espírito Santo vai ver. Olha como o Espírito Santo está dizendo no meu coração, Moisés, que você vai ter leveza para ser levada pelo Espírito. Aleluia! Quando ele soprar para um lado, você fala, Pai, vamos, estou dentro. Ei, olha que Deus está me levando a lembrar aqui, ó. Sabe, lá nas plantações, no arado do trigo, sabe? Sabe quando passa o vento? O trigo que ele faz? Se o vento joga para lá, ele desce para lá. Se o Espírito, eu vou pegando aqui, vamos fazer. Mãe, Menino, que muito chique, não, vamos descer um nível. Sabe o vento do Espírito? Sabe onde ele nos move? Porque o Espírito Santo não incomoda ninguém, ele apenas nos move com o reino. E se mover com o reino traz muitas vezes a dor de sair da zona do conforto, porque muitas vezes a gente não quer. Mas nós somos trigo, nós somos joio, o joio fica lá. Não se humilha, não deixa o vento levar, mas nós somos trigo, pão fresquinho, maná do céu, mulheres cheias, que quando o Espírito Santo soprar diz, vai para a direita, vai para a esquerda. Aleluia! Estou sentindo uma graça. Glória! Glória a Deus. Aí ele vai dar a sombra. E ali quando ele começa, ele fala uma pérola, que é o que nós
Ei, filha, a hora é e é agora. Irmão, vem comigo. Ela não sabia quem ela era. Realmente ela não teve culpa de muita coisa. Mas quando alguém tem um encontro real, uma mulher reconhece quem é Jesus, que Ele é a palavra, e pega posse do caráter do próprio Deus vivo, quando ela entende que não é só um arrepio, que não é só não, é uma pessoa da Trindade, eu estou com Ele, Ele é meu, eu não largo, eu não entristeço, eu posso sofrer, eu posso ser humilhado, eu posso ser abandonada, eu sei que Deus está falando com algumas mulheres, ninguém me dá valor, porque aquela mulher se passou por 5, é porque judiaram dela nos 5, minha irmã, mas olha Deus dizendo aqui, ó, eu paro na tua história, eu paro na tua história, e digo para ti que a hora é agora, não é depois, não é amanhã, é agora. Aleluia! Em que está aí uma verdadeira adoradora. Glória! Ela não sabia, mas dentro dela, dentro dos abusos, dentro dos abusos, dentro das dores, dentro da decepção, dentro de ver aquela. Glória! Por que a maioria nunca vem com Deus, né, pastora? Deixa eu falar algo para você. 10 tribos, só 2 do sul foram fiéis. As 10, ela não teve culpa, meu Senhor está dizendo, está para ser diferente a partir de agora. Aleluia! Ela teve que quebrar toda a vergonha. Ela teve que quebrar. É o que Deus falou para mim lá em Sorocaba. De romper barreiras, de quebrar preconceitos, de você entender que o Senhor está quebrando todo tabu. Esse Deus ama quebrar tabu. Pouco importa o que você fez até agora, mas há uma verdade dentro de você, e essa verdade vai te movimentar com os céus, vai te movimentar com Deus. Aleluia! Em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em. Deixa eu falar com você. Pode colocar de pé, pastor? Fica de pé. Eu lembro quando Deus começou a me encher. Sabe o que a turma falava na minha igreja? Na antiga igreja que eu era, falava assim: lá vai ela de novo. Mas eu estudava. Opa, você está entendendo o que Deus vai fazer com essas mulheres? É tanta palavra que não dá para ficar com você. Você chega no culto e fica assim: meu Deus, o que eu vou abraçar hoje? Porque vem comigo, ninguém nasce, porque Deus é uma voz de trovão, irmão. Eu aprendi com Daniel e ele sentiu no coração. Minha irmã, é simples ouvir a voz do Senhor. Se você obedecer Ele agora, se prepara para ouvir grandes revelações a partir desse momento. Aleluia! Sabe, falava quando eu ia reger, eu sempre fui esquisita, mas eu não quero mais. Oh meu Deus, Deus movimentava a igreja, uma adoração, às vezes a igreja ficava de pé, eu era estranha. Mas a verdade que a gente carrega não precisa de aceitação da terra. É verdade. E o Senhor está quebrando nessa noite. Tá bom? Aleluia! Pouco importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Pouco importa o que. Vou descer um livro. Pouco importa, porque o que Deus vê em você é a missionária, aquela igual a samaritana. Sabe o que ela faz? Ela foi atrás da água, o Senhor fala com ela entende, Ele fala que é o Messias, ela larga o cântaro, volta para a cidade com quem ela não queria conversa. Me perdoa, me desculpa, eu vou descer o nível. Ai meu Deus, a adúltera. Será que ela roubou o marido de alguém? Pouco importa, porque quando ela volta com Jesus. Ela volta com a verdade verdadeira. Ela volta. Ah, meu Deus, parece que eu vejo ela abraçando Jesus, dizendo: eu quero ver quem vai me parar. Não tem olho feio, não tem palavra, não tem acusação, não tem opressão. Ei, Satanás, você pode vir, porque em nome de Jesus eu estou coberta pelo sangue. Aleluia! Glória a Deus!
a partir de hoje, eu sei que já tem algumas mulheres que estão entendendo, mas o Senhor está dizendo: ei, você é o que eu falei que você é. E você é minha. Cantares é lindo. O meu noivo é meu. O meu amado é meu. E eu sou do meu amado. Meu irmão, cadê a primeira alma que vai voltar para Jesus? Cadê você? Tem alguém que quer renunciar essa noite? Corre aqui, pelo amor de Deus, que eu quero dar um cheiro em você. Cadê? Tem alguém? Vem, minha linda! Vem, minha linda! Você é a coisa mais linda! Aleluia! Cadê? Quem vai me ajudar aqui? Vem cá. Você que já me abraçou. Isso, vem cá. Faz assim com as suas mãos. A minha família Obrigada, era a mais Jesus. envergonhada da rua. Memória ficante, meu outro irmão era usuário. Eu sou. Oh, Deus, muito Sabe por quê? Porque das coisas antigas eu não lembro mais. Sabia que Paulo, quando ele fala assim: ei, e eu sigo para o alvo, e das coisas passadas eu não me lembro mais. Sabe por quê? Já me ajudou a me lembrar de todas as pessoas que ele tinha feito mal. E o Senhor está dizendo que até nós